Olá amigos, estamos novamente aqui no nosso canal para que a gente possa continuar o nosso estudo sobre essa mensagem fantástica, o Livro dos Espíritos. Vocês estão lembrados que na postagem anterior a gente começou falando sobre Deus, que é Deus, né? Hoje nós vamos ver no Livro dos Espíritos, a questão número 10, a questão número 13, atributos da divindade. É muito interessante esse estudo, essa parte, atributos da divindade, porque é uma maneira da gente tentar compreender melhor aquele que é o nosso Criador. E vamos passar por um pouco daquilo que nós falamos na nossa postagem anterior, no nosso início de estudos sobre o Livro dos Espíritos, porque muitas vezes a gente pode achar que já compreende tudo das qualidades de Deus, e absolutamente, por sermos espíritos ainda numa condição pouco evoluída, nós sabemos tão pouco da divindade. Por exemplo, a questão número 10, Allan Kardec fez o seguinte: pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? A resposta é mais do que óbvia e as entidades superiores colocaram bem: não, falta-lhes para tanto o sentido. A nossa pobreza de percepção do universo é tão grande, como a gente poderia compreender aquele que transcende toda e qualquer possibilidade de compreensão da nossa parte? Então, sobre essa ótica, a gente já começa a entender que os nossos sentidos obtusos, atrasados, não nos permite compreender aquilo que vai além daquilo que a gente observa no nosso mundo concreto, no nosso mundo imediato. Muitas vezes no início, é só a gente olhar a história da humanidade, nós temos confundido a criatura com o Criador e precisamos criar imagens. Fazemos Deus a nossa imagem e semelhança. A Bíblia, inclusive, ela é fantástica quando ela diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E aí descobrimos que nós temos feito Deus a nossa imagem e semelhança. Quando éramos mais primitivos, nós achávamos Deus nas forças da natureza, no relâmpago, no trovão, nas águas, no terremoto, enfim. À medida que a gente foi evoluindo, a gente saiu dessa faixa e entrou na faixa da divindade, de ter que ter uma representação material, um totem, não é? Uma imagem criada por nós. E depois dessa fase, entramos naquela fase do Deus mais espiritual, mas ainda assim com as nossas imperfeições. Ao invés de acreditarmos que nós carregamos a perfeição divina dentro de nós, à medida que a gente evoluir, a gente vai alcançar uma perfeição relativa, a gente preferiu transformar Deus à nossa imagem e semelhança. As nossas imperfeições, a gente achava que Deus possuía essas imperfeições. Como a gente fica irado, Deus fica irado. Como a gente se irrita, a gente acha que Deus fica irritado. Como a gente às vezes é cruel, a gente acha que Deus tem crueldade. Isso eu estou falando nível de humanidade, da história da humanidade. O Espiritismo veio nos mostrar que o autoconhecimento, a nossa evolução espiritual, a nossa reforma íntima, o nosso aperfeiçoamento vai nos levando cada vez mais a sentir o sagrado que está dentro de nós, a divindade que está dentro de nós. E aí, à medida que eu passo a me compreender melhor, à medida que eu espiritualizo o meu olhar sobre a vida e sobre mim mesmo, eu começo a desenvolver sentidos que me permitirão sentir alguma coisa e compreender melhor aquele que é o nosso Criador. Por isso que todo e qualquer atributo que a gente coloca para Deus, como por exemplo imutável, Deus é eterno, Deus é imutável, Deus é infinitamente bom, generoso, todos esses atributos são verdadeiros. Porém, esses não são todos os atributos da divindade. Quando os espíritos abordam conosco de que existem virtudes que a gente nem imagina que exista, faz com que a gente pare, repense e entenda que aquilo que nós chamamos virtudes aqui na Terra está de acordo com o grau de maturidade de evolução do nosso planeta. Existem realidades bem mais amplas sobre qualidades morais que só iremos descobrir lá adiante. Agora você imagina isso referente ao Criador. Imagine referente ao Pai. Portanto, na questão número 13, quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipresente, soberanamente justo e bom, não temos uma ideia completa de seus atributos, os espíritos responderam a Allan Kardec: completa sob o nosso ponto de vista, mas não completo sob o ponto de vista de esferas espirituais mais avançadas. É preciso entender que em tudo existe a relatividade. No próximo programa a gente vai falar sobre o panteísmo, uma doutrina, uma filosofia
que sobretudo no século XIX, até o século XIX, ela predominava, ou ela tinha uma certa importância. E nós vamos ver por que os espíritos demonstraram que o panteísmo era um equívoco. Por quê? Como o espiritismo vê a questão do panteísmo? No nosso próximo programa. Espero vocês conosco. Um grande abraço, Deus nos abençoe, muita paz.